queria mudar de assunto. Eu também. Mudar de filme para prêmio. Você não lembra quantos filmes de escola você fez? Exatamente, uns 800 mais ou menos. Você lembra quantos leões você ganhou? Leão, especificamente. Eu perdi a conta em 73, 75. Metido pra caralho. Pouco, né? Não, mas eu vou dizer, cara, não, é óbvio, eu tô computando, em algum momento eu computo os da agência, né? Sim, muitas vezes eu sim. tenho participação como criador, muitas vezes como diretor de criação. E também, e eu acho também, assim, numa boa, eu acho que tem valores diferentes. Sim. Né? Eu até ia chegar aí. No passado, eles valiam, na minha opinião, mais do que hoje, simplesmente porque eles proliferaram em número... Eles se reproduziam menos, né? Eles se reproduziam menos, né? Você tinha... primeiro, eu não estou dizendo que deveria ser assim, porque o mundo muda e as necessidades são outras mesmo, né? Mas no início o Festival de Cannes era um festival de cinema publicitário. Né? Tinha o Festival de Cinema, né? E eram os mesmos realizadores do Festival de Cinema de Cannes, tinham esse que era de cinema publicitário, porque eram as propagandas que passavam no cinema, não era nem televisão. Sim. Era propaganda que passava no cinema. Então, para estimular o mercado, coisa que inventaram uma coisa nesse festival. Sim. Depois disso, ele virou de televisão também. Mas era isso. Então, as primeiras vezes que eu fui ao Festival de Cannes, só existia televisão. Mas dá você ganhar chute, um leão, ganhar 2 leões em 23 categorias, um ouro, uma prata e um bronze em cada categoria, né? Às vezes 2 bronzes, né? E tal, era muito mais difícil do que quando abriu virou mídia impressa, rádio. Daí tinha muito mais possibilidades. Né? Muito mais possibilidades, né? Mas dá um chute. Do quê? Você deu um chute de 800 filmes da escola. Não, mas é um chute também isso daí. Eu também não devo ter criado 800 filmes da escola, né? Você tem uma ordem de grandeza aí. Tem uma ordem de grandeza que você chutou aí por volta de 800, né? Quer dizer, e você lembra que ano foi que você ganhou o primeiro? Não. É importante? Você acha que é importante? Pro cara de hoje ele ser premiado? Não sei, eu acredito que sim. Pro cara que tá na SPM agora. Assim, eu acredito que sim. Eu acho que as pessoas que trabalham em agência de propaganda, que são ainda as agências, né? Mais tradicionais, mesmo modificadas e tal, eu acho que para essa galera tem importância, não sei se menor, né? Mas tem importância ainda, né? Se você tivesse um criativo, uma vaga de um criativo, e aí você visse o trabalho dele e o trabalho do outro, você gostou do trabalho do primeiro, mas o outro tem muito mais prêmio. Não, nenhuma relação. Não, né? Você não contrataria porque tem mais prêmio. Não. Contratei o Edu Lima, que foi meu parceiro, companheiro durante muitos anos. Uma figura. Sabe? O Edu trabalhava na Standa, chamava, era a Ogilvy, né? A Ogilvy. E eu tinha voltado de Cannes e eu tinha ganho, ainda na época da televisão só, tinha ganho 3 leões. Acho que 2 de ouro e um de bronze. Que era um fato raríssimo. Era um comercial de Bona, que foi um puta sucesso, né, em festival. O da mordida você ganhou também, Isso, né? Exatamente. Esse daí. E concorreu para Grand Prix. E o presidente do júri era, inclusive, um cara que era o CEO mundial da SAT. Foi depois dali que eu comecei a conversar com a SAT para abrir a SAT no Brasil. E isso que eu acho que é E ele, no palco, quando entregou o prêmio, o Leão de Ouro, ele falou assim, só para você saber, o meu voto para o Grand Prix foi esse. E você tocou num ponto que era uma curiosidade. Como é que surgiu... para quem não sabe, pessoal, um dos fundadores da FNASCAR, uma das maiores agências que a gente teve no Brasil... Como é que surgiu? Como que você idealizou a agência? Assim, você sempre quis ter uma agência? Como que você teve essa concepção de criar a FNASCAR? Eu acho que não seria muito honesto dizer que eu sempre quis ter uma agência. Até porque eu não sou exatamente um cara de planejar muito, assim. Eu achei que eu ia ser jurado em Cannes com 30 anos. Uma coisa que eu falei, quando tiver 30 anos eu vou ser jurado em Cannes. E aconteceu. Eu achei que eu podia ter uma agência, mas nunca fui, né, projetar isso como... E fazer minha... O que eu decidi foi fazer uma carreira em que eu ia para poucos lugares, eu não aceitava a proposta, eu ficava no lugar, até aquilo ficar inviável, por alguma razão.
Ou porque não suportava mais, ou porque eu achava mesmo que, pô, já tinha agora uma outra coisa melhor em outro lugar e aqui não vai conseguir me entregar mais, mas eu deixava aquilo de alguma maneira se esgotar. Porque eu achava que isso era importante para eu construir uma carreira sólida, né? Uma visão de garoto, cara, coisa de moleque. Porque se eu disser, eu comecei a FNASC com 31 anos. Então, qualquer coisa que eu fiz antes foi coisa de moleque. Sim. Tudo, né? Com 31 anos você vai fazer uma agência, inclusive isso é coisa de moleque, né? Fazer agência para essa idade que eu tinha. Mas eu tinha um pouquinho essa consciência. Por alguma razão, eu via e me incomodava um pouco um certo furor assim das pessoas atrás de proposta, sabe? A proposta da agência tal, eu não sei o que, vai ganhar um pouquinho mais, vou lá jogar no diretor de criação para ver se ele me paga um pouco mais. Sempre tive um incômodo. Minha primeira proposta que eu aceitei, né? Não a primeira que eu tive, mas a primeira que eu aceitei, eu fui ganhar menos. Sim. Só para você entender. Primeira vez que eu mudei de agência, saí da MPM, que era a maior agência do Brasil, no Rio de Janeiro, e fui para a Artiplan, do Rio. E eu ganhava menos. Fui ganhar menos lá. Porque eu achei que na MPM eu não ia fazer o trabalho que eu ia conseguir fazer na Artiplan. Porque era uma agência que tinha muito mais vocação, por exemplo, para fazer essa coisa que eu achava que eu fazia bem, ou que eu faria melhor, que era televisão. As marcas da MPM eram marcas muito institucionais, muita revista, muito jornal, muita coisa grande assim, mas pouca. E quando ia para televisão também uma coisa um pouco mais séria zona e tal. Então não tinha produto, né? E a Artiplan tinha produto. A Artiplan tinha Malte 90, tinha Skol, tinha vela, né? Shampoos e tal, né? Sei lá, tinha chiclete, tinha um monte de coisas que eram que produto. Dava para assim, fazer né? coisa legal. Valda, chiclete Valda, tinha muita coisa que era produto. Mas eu só queria voltar um segundo quando você falou da proposta, porque tem um amigo seu que infelizmente já não está mais entre nós, o João França, que ele uma vez ele recebeu, para quem não é desse mercado e não está acostumado com isso, assim, principalmente profissional de criação, existia muito isso, né, de você falar, pô, eu tô legal aqui na agência, né? Mas os caras não vão me dar um aumento. Então eu vou arrumar uma outra agência que me faça uma proposta. Eu chego pro diretor de criação, né? Falo, ó, tô saindo e tal. E aí eu não vou lembrar quanto que era o valor, mas o João tava numa dessa, ele entrou, falou pro diretor do BOC, que era o diretor de criação, ó, tô indo pra DPZ, viu? Pô, tá indo pra DPZ, cara, mas o que rolou? Eles me ofereceram 5 pau, né? Tô indo lá pra DPZ. Aí o do Boc falou, não, peraí, João, mas por 5 pau você fica aqui, opa, bati aqui no negócio. Por 5 pau eu cubro, eu boto você aqui. Aí o João falou assim, não, você não entendeu, 5 pau eu tô lá, agora você tem que me trazer. É foda, né? Mas enfim, então fazer a agência foi muito mais disso daí, de achar que tinha se esgotado o modelo para mim e eu não encontrava mais em lugares que estavam disponíveis, né? Aquilo que eu sonhava que era a melhor relação com as pessoas, relação com os clientes. Eu trabalhava numa agência que eu dizia na época, eu não vou cometer a indelicadeza de dizer quem era ou coisa, mas eu dizia, é uma agência que promete o que eu não entrego. Eu não quero entregar isso que eles prometem, entendeu? Então eu quero ir para um lugar onde não é que seja o certo e o errado. Sim. É o seu ideal. Eu quero entregar esse tipo de coisa. Então, eu consigo prometer aquilo que eu sei que eu vou entregar e que eu gosto de entregar. E existem várias agências e vários modelos, e na hora que esse cliente pedir uma coisa que não é o que eu entrego, eu digo para ele, porque é minha agência, eu digo, aqui a gente não faz isso, entendeu? E como é que, assim, entre a sua pedra filosofal, assim que você criou, como é que foi o crescimento para você começar a ter visibilidade, Marco? Como é que foi o seu início de agência? De fora eu digo que já começou bombando. Nunca Cara, teve no primeiro dia da agência, eu fiz um anúncio que já bombou muito no mercado, que eu fiz um anúncio de uma página que dizia a última do ranking. A última agência do ranking, acabou de ser criada. E daí para frente, eu tinha um anúncio por dia, a gente contratou suando, né? Mídia de 7 ou 8 dias seguidos na Folha de São Paulo, Estadão, sei lá, com uma página para anunciar cada um dos clientes que no tempo antes de abrir a agência que a gente já estava conversando e colecionando e tal, e depois pôde anunciar oficialmente.
Mas Então acho que era um Philco- anúncio porrada por dia, mas anúncio criativo. O princípio era casa de ferreiro, espeto de ferro. Entendi. Né? Esse era o princípio. Não vamos transigir em momento nenhum com nada que não seja aquilo que a gente ofereça para os nossos clientes. De cara foi Philco, Anúncio né? O é grande anúncio cliente. da Finasca, é anúncio foda. Não tem anúncio mais ou menos da Finasca. Porque tem o cara que fala assim, não, mas aí, pô, é importante, né? Aqui nesse caso, vamos aumentar o logo, né? Vamos botar um título mais claro. Não, o cliente, eu não digo isso. Por que agora Vou que eu dizer sou pra cliente mim. eu vou dizer? Entendi. Então é isso aí, vamos fazer uns anúncios foda. E em pouco tempo, a agência, eu me lembro que a gente foi para o festival, que era um festival importante na época, o festival da ABP, que acontecia no Copacabana Palace, no Rio. A gente tinha 6 peças produzidas. Tinha 3, 4, 5 meses de agência. Sei lá, 6 peças produzidas. A gente ganhou 7 prêmios. Porque tinha uma Uma peça que que ganhou estava mais em de 2 duas. meses. Tava Ou ganhou o duas Grand Prix, categorias. Tá. já não me lembro mais. Então, foi o Grand Prix do festival e com todas as peças inscritas a gente ganhou ouro, prata ou bronze com aquela coisa. Então a agência ela entrou muito com a vocação de Já fazer entrou um hypada, trabalho assim, muito né? diferente. Mas você já trouxe cliente quando você fez estruturação? Não. Você foi com a cara e com a coragem e fez os É isso anúncios que eu toda disse hora. que foi Então, Philco, né? quando a Acho gente que lançou a Philco agência, é- na coletiva eu disse que a gente tinha 4 contas: água, luz, telefone e gás. E era verdade. Tipo, mamãe, o que eu estou fazendo? Mas, Você tinha grana? obviamente, tinha conversa, né? Você tinha grana para sustentar? Tinha grana não? da SAT, né? Que estava colocando um investimento Não, mas se inicial não naquele tivesse negócio. a SAT, você não era um cara rico que podia falar assim, vou montar e vou... Não. Esse período antes de eu fazer a Finasca, eu tinha saído da Yang. Saí da Yang, eu acho que em setembro, se eu não me engano. E a Finasca a gente abriu em abril. Então eu fiquei outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Em abril. Né? E aí começou a agência em abril. Foi basicamente, a minha mulher que me sustentou, cara. Entendeu? Eu tinha o dinheiro, filhas, né? De meu primeiro casamento, tinha Quantos filhos você tem? 4. Só para todo mundo saber. 4 filhos. 2 do primeiro casamento, Eu 2 conheço do primeiro uma... casamento. Conheço a Nina, conheço a do Rio. Você não conhece a Mariana, Fernanda? Eu Tem acho a que Mariana, não. Fernanda, Conheço- Nina e o Theo. E o Theo, claro.